E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para mais um vídeo. Seria o segundo vídeo. Seria um vídeo com assuntos seguindo mais ou menos a mesma linha, né? A mesma tendência do que eu fiz do primeiro, mas trazendo novidades. Porém, ao invés de seguir o que eu havia imaginado de trazer assuntos, novidades, né? Seguindo essa mesma linha, eu estou preferindo fazer um pouquinho de discussão quanto ao primeiro vídeo. A última vez que eu olhei no canal, estava acompanhando, não estou acompanhando direto, não tem essa neura, até porque não dá tempo, porque tem que trabalhar e o tempo é curto. Mas enfim, está tendo uma quantidade boa até de visualização. Eu não sei até que ponto são adeptos, são pessoas que gostaram ou não gostaram. Então, se você gostou, dá um joinha lá para nós, faz um comentário legal, compartilha. Vamos discutir, vamos trazer à tona aí essa conversa sobre o Brasil, um país soberano, um país que tenha políticas realmente voltadas para o desenvolvimento do país, do seu povo, do trabalhador e dos seus filhos, independente da cor da tua pele, independente do teu gênero, independente da tua idade. A gente precisa de um Brasil, um país mais justo para todo mundo. E toda essa cisão, toda essa polarização, toda essa bagunça, toda essa investida que a gente está recebendo, principalmente de fora, e pelos meios de comunicação e pela tecnologia, através dos grupos, né, de celular, seja de aplicativos com influência de fora, mas também de grupos aqui dentro que tem, né, trazido, tem influenciado de maneira negativa ao nosso país. Então, deixe seu comentário, vamos conversar, vamos trazer soluções, vamos conversar sobre as eleições também. Tem eleição esse ano para a presidência, né? Então, o quadro não é muito animador, né? De um lado, a gente tem o pilantra do Lula, que está fazendo toda essa merda. Já comentei nos outros vídeos, já tem muita gente falando disso, e não sou bolsonarista. Eu falo isso como um crítico, alguém que já foi adepto do Lula e do PT, infelizmente, volto a dizer, mas, enfim, a gente tem que acordar, a gente tem que sair dessa neura, dessa hipnose coletiva, que se você faz uma crítica ao Lula, você é automaticamente bolsonarista. Se você faz uma crítica ao Bolsonaro, você automaticamente é PT, Lula, PSOL. Então, toda essa merda aí não serve para nada, só está afundando o país. Eles são agentes colocados aqui para fazer com que o país não cresça, para que o Brasil não seja mais uma potência, das poucas potências, né? Então, tem país muito menor que a gente, assim, entre aspas, né? Mas muito melhor administrados, com políticas voltadas para os seus países, que tem um posicionamento no cenário mundial e econômico muito melhor do que o Brasil, oferecendo condições muito melhores para o seu povo. E aqui não, aqui está sendo o contrário. Criam-se duas ou três regalias para a classe trabalhadora, mas sempre tem outro lado da moeda, né? Ele não é 100%. É a mesma coisa da escala 6 por 1. É ótimo, é perfeito, seria muito bom para todo mundo. Mas eles criam isso, porém eles não falam como que vai ser feito, de onde que vai ser tirado o dinheiro para manter o pagamento da escala 6 por 1, sendo que eles vão trabalhar menos. E aí você me pergunta, mas é para continuar 6 por 1? Por mim, se possível, não. Que fossem criados, tem que mexer na legislação trabalhista, tem que mudar na Constituição, teria que ser implementado novos sistemas de trabalho. Por exemplo, não tem a categoria de seguranças, 12 por 36, não poderia ser feito isso, não poderia ser criado categorias de folguistas, pessoal que trabalha só final de semana e nos feriados. Mas assim, o principal não se fala, que é aumentar o salário dessa galera. Ninguém hoje sobrevive com salário mínimo. Ninguém hoje sobrevive com 2 salários mínimos. Com 3 salários mínimos, salários mínimos, a pessoa começa a respirar. Então, veja, não adianta você criar leis que beneficiam 1/10 do que poderia ser o todo, e na contrapartida, você, além de não dar soluções, você continua tomando, arrecadando, retirando de quem dá emprego impostos altíssimos. Hoje, um trabalhador CLT, o tanto de imposto que o empregador paga, ele contrataria mais 2, 3, facilmente. Então, voltando, vamos repercutir o vídeo, vamos repercutir os assuntos, sem idiotice, sem babaquice, sem levantar bandeirinha. O que eu comentei no vídeo anterior? Eu falei da polarização, essa polarização ridícula, idiota, essa inclusão besta, onde homens, mulheres, héteros e não héteros, pessoas
pretos, pardos, brancos, mestiços, o que quer que seja, enfim, não interessa, pessoas estão criando cada dia mais a divisão entre o povo brasileiro e está todo mundo abraçando isso. E o Brasil está cada vez mais se afundando. A mídia está aí para esconder. A mídia está aí, essa mídia está aí, para não passar os dados reais do que realmente acontece. Não passa os dados reais de desemprego, não passa os dados reais de inflação. Falam que a taxa está alta, a taxa Selic está alta, que é para controle da inflação. Mas como que se controla a inflação? Gente, eu trabalho na área de logística, sou um peão de logística. Veja, quando você tem o aumento de combustível e você tem uma carga que sai lá do Rio Grande do Sul com destino a São Paulo, com destino a qualquer outro lugar do Brasil, que seja, enfim, vai aumentar o valor do frete. Quando tem esse aumento, ele vai chegar no destino, vai chegar nos depósitos, nas centrais de distribuição, nos mercados, nas lojas. O que vai acontecer? O empresário que fez a compra e pagou aquele frete mais caro, ele não vai arcar com esse valor e vai ficar quietinho, de buenas, como se não tivesse tido nenhum aumento e passar o preço sem a inflação, sem o reajuste. Tudo que ele pagou de tarifa no transporte, ele vai embutir no preço de venda. Então, você vai ter uma inflação. E isso vai atrair, vai ter o efeito cascata, tanto para aquele produto que ele comprou para o comércio dele, para revender, quanto para outros produtos que giram nesse meio. Seja cesta básica, seja alimento, seja remédio, seja roupa, uma coisa puxa a outra. Então não tem nenhum controle de inflação. É só você ver, você faz compra na tua casa? Faz, né? Você recebe teu salário, separa todo o valor que você tem que pagar das suas contas e depois você vai no mercado. Me diz, os preços continuam os mesmos a cada mês, a cada semana que você volta no mercado? Tá tudo igual. Preço da carne, do arroz, do feijão, do óleo. Isso os básicos, né? E a parte de perfumaria, limpeza? Tá tudo mais caro, gente. O supérfluo você corta. Então veja, vamos lá. Voltando, essa polarização ridícula, patética que estão colocando, estão implementando há muito tempo no Brasil, só está fazendo a gente afundar muito mais. Eu citei o caso do menino em Borel, todo mundo uma galera já está falando, então eu vou parar já, né? Já devem estar todo mundo enjoado de tanto escutar isso, mas assim, tem que ser falado, porque é um absurdo o que ocorreu. Aquela juíza, ela assassinou aquele julgamento, ela jogou no lixo, jogou na latrina, sem dar descarga. Todo o conteúdo estava ali, ela jogou em cima e largou ali. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, gente. E tá todo mundo tá abraçando essa merda. Dos dois lados. E o pessoal gosta, né? Faz bem pro ego. Eu levanto a bandeira desse lado aqui, sou cego o suficiente, mas não importa. Tá servindo para mim. Eu vou ser egoísta e tá servindo para mim. Para quem é egoísta, tudo bem, vamos lá. Ele até entende que tá rolando essa merda toda. Mas e para aquele que é totalmente cego, boçal? E está abraçando essa causa, não percebe que está sendo um boneco, está estragando o que poderia ser muito bom com relação ao povo brasileiro, ao trabalhador, a gente crescer, mas não. Vamos comprar o que está pronto, que está vindo pronto, embrulhadinho, embaladinho, com a bandeirinha norte-americana, com um pouquinho de tempero sionista para todo mundo. Veja, além do caso da polarização, da divisão, eu mencionei também o caso do STF, né? Falei do Banco Master. Isso aí é só um dos tantos centenas, milhares de casos que a gente passa a vergonha com relação a esse STF e com relação ao judiciário brasileiro. Esse judiciário caríssimo, que é o equivalente ao PIB de alguns países aí, países pequenos, menores, mas, não tem cabimento, né? Faça uma pesquisa lá, quanto que é o judiciário brasileiro e quanto que é o judiciário de outros países. Vá pegando países grandes, pequenos, menores, como é que você vai saber? Só jogar na pesquisa. Veja quais são as maiores economias do mundo, as menores economias do mundo. Faça um ranking, lista ali as 50 economias do mundo em ordem crescente, decrescente. Comece a brincar com isso, a informação está ali. Né? Para de ver putaria no TikTok ou qualquer outro meio aí e faça as pesquisas para você ter uma ideia do que está acontecendo. Eu comentei agora das eleições, né, agora para 2026, e lembra que eu comentei também que a gente está com duas opções lixo, né? A gente tem o bandido Lula e tem o bandido Bolsonaro, seja pai, seja filho, enfim, é o filho, mas é tudo a mesma coisa, né? Tem esses dois lixos aí disputando.
Até alguns dias atrás, nós tínhamos a certeza de que Aldo Rebelo seria um candidato presidenciável também. Nacionalista, defensor do país, dos recursos naturais, defensor de um agro, mas um agro moderno que sirva para todo mundo, um agro que tenha valores agregados, que tenha beneficiamento do que é produzido no Brasil, que é extraído, e para que seja exportado com alto valor, e que não só o dono dessas empresas ganhe, mas também as pessoas envolvidas, desde a diretoria até o cara que faz a colheita. Hoje tem as colheitadeiras, né? Mas a gente pode diversificar, tem as indústrias de beneficiamento, o produto que ele retirar da terra, ele vai mandar para essa indústria. Essa indústria vão ter outros trabalhadores com outros perfis, que será obrigado, essas empresas terão que ser construídas. Então, olha o leque de empresas, de empregos que vão se abrir. O pessoal que vai fazer a construção do local, que vai fazer a instalação de água, luz, internet, pessoal dos transportes, pessoal aí da logística, que é a área que eu trabalho. Então veja bem, tem uma infinidade de oportunidades e chances para um país que sabe explorar seus recursos e não entrega e não doa para o especulador estrangeiro, que é o que está acontecendo. É o que acontece nas terras raras, que acontece com toda a nossa lavoura, acontece com a proteína animal, acontece com a extração de petróleo, e isso aí não está sendo visto. Estão colocando na cabeça de todo mundo que não se deve extrair, não se deve explorar devido ao meio ambiente. Isso é outro erro. Claro, tem que ter controle de meio ambiente, mas até que ponto é inteligente você barrar todo e qualquer tipo de evolução na cadeia na cadeia de extração, na cadeia de plantio, na exploração do petróleo. A gente tem gente qualificada para poder fazer isso. Só que a gente tem que tirar as laranjas podres no meio do caminho. Pessoas que estão, além de travar todo esse processo, elas estão sabotando qualquer chance que o Brasil venha a melhorar, a crescer. Isso daí não é uma coisa acaso, não é uma coisa só de corrupção. Isso aí é programado. Eles são pagos para fazer com que o Brasil fique estacionário. Estão agora querendo mexer no PIX. Essa é uma das exigências do filho da puta lá dos Estados Unidos, aquele cara de bosta, aquele boca mole lá, boca de chupador do caralho, filho da puta. É isso. Só que ninguém percebe, o pessoal prefere ajoelhar para ele, os Estados Unidos. Lembra que eu falei da invasão cultural norte-americana? Eu não estou falando que você tem que ser contra os Estados Unidos. Cara, eu vejo filme, vejo série, escuto música dos Estados Unidos, assim como vejo as do Brasil também. O que você não pode é virar um baba-ovo desses caras. Tudo que eles falar, você ajoelhar e dizer amém. Tem gente que ajoelha e faz outras coisas, mas enfim, é isso que eu estou dizendo. Mas voltando com relação ao caso do presidente. O Aldo Rebelo é um brasileiro nacionalista, defensor do nosso país, do nosso povo, do trabalhador, de uma exploração do agro consciente e com uma visão moderna, que não só modernize o agro, mas que modernize o Brasil. E não só com relação ao agro, com relação a tudo que possa ser extraído, desde de colheita, desde o petróleo, os minérios, que é o principal, todo o foco, toda a região, toda a localização onde tem concentração de minério no Brasil, não demora muito tempo, ele já é passado para o capital estrangeiro especulador. Veja a Vale do Rio Doce e a CSN. Não é mais nosso, foi entregue. E depois que foi entregue, o que a gente recebe? Do que é exportado para lá, do que é enviado para lá. Por que a gente não cria a nossa própria indústria industrial, metalúrgica, metalmecânica, para a gente ter o 100% do lucro-benefício daquilo que tem aqui na nossa terra? Por que tem que passar para o estrangeiro? A China, décadas atrás, ela estava numa situação pior que a nossa, em termos de conhecimento técnico, tecnológico, engenharia. E queira você goste ou não da China, por mais que você vire o nariz, mas eles ultrapassaram todo mundo. Estão deixando os Estados Unidos no chinelo com relação à tecnologia. Tudo é feito lá. Tudo. Veja o estado deles agora, veja os trens que eles têm. Esquece um pouquinho a polarização, esquece um pouquinho um monte de merda, de lixo que você vê sobre a liberdade, isso e aquilo. Vai lá na China, pergunta pro chinês como é que é a liberdade dele lá.
Então, isso que é o complicado. Voltando a falar do Aldo Rebelo, eu sempre começo a falar um assunto, aí eu dou uma escapada comentando mais fatos, só que não esquenta, eu acabo voltando. O problema é se eu esquecer o caminho e não lembrar do que eu estava falando. Mas enfim. O Aldo Rebelo, além de todos esses adjetivos que eu falei, brasileiro, nacionalista, defensor dos nossos recursos, tem uma visão das Forças Armadas, uma visão bem moderna, mas com o pé no chão, voltada para as Forças Armadas que sejam nacionalistas, que tenham o pé firme, fincado no Brasil mesmo, para que a gente não só defenda o nosso país, mas que a gente venha desenvolver o que o Brasil precisa em termos de armamento, em termos de defesa. Não ficar se vendendo para coronelzinho, generalzinho dos Estados Unidos, achando que eles são os melhores do mundo. E aí entram muitas narrativas, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele se afundou num mar de mentira, de narrativas criadas pelos Estados Unidos e pelos parceiros da OTAN. Então, narrativas, influência da mídia, invasão cultural norte-americana. São 3 pragas que assolam o nosso país já há décadas e nos mantêm nessas amarras. E o pior, tudo isso é feito sem nenhum grande esforço. Tudo isso é feito através da tela, da televisão, hoje do computador, do teu celular, até algumas décadas atrás dos jornais, mas é assim que tem sido. A base para você achar que os Estados Unidos é a melhor coisa do mundo são essas 3 coisas que eu falei. Narrativas criadas, mídia e a invasão cultural norte-americana. Mas, de novo, voltando ao Aldo Rebelo, vejam, ele até então tinha a sua candidatura certa, né, para concorrer. Porém, foi retirado e foi colocado o nome de Joaquim Barbosa. Aí vocês vão falar, mas Joaquim Barbosa é negro, tal, tem qualidades, combateu a corrupção. Veja, não é bem assim. Joaquim Barbosa só foi colocado lá por ser negro. Então vai causar uma boa visão para as alas ditas, né, identitárias, e que ele vai representar. Não, ele não vai representar porra nenhuma, cara. Ele não representa os negros do Brasil. Ele não representa os mestiços, os pardos, homens, mulheres, gays, lésbicas, simpatizantes e o caralho a 4. Não representa nada disso. Ele representa a classe dele, específica. A classe do judiciário e a classe endinheirada. E a classe que tem eles no bolso. É isso que ele representa. Só isso. Mas na minha visão, um dos principais fatores dele estar ali, no lugar de Aldo Rebelo, é por ser justamente Aldo Rebelo. Não é a primeira vez que barram ele, não é a primeira vez que colocam empecilhos para que ele venha concorrer. Que ele incomoda. Comece a pesquisar as falas dele. Vão atrás disso. Vale a pena. Conheçam Aldo Rebelo. E para não deixar de falar, se por acaso eu estiver incomodando, se por acaso, né, o canal Geoforça lá do Rubem Gonzalez, por acaso alguém, né, de repente achar que eu não devo ficar mencionando, mas por que eu digo? Porque a primeira vez que eu vi o Rubem Gonzalez comentar alguma coisa sobre o Brasil, comentar sobre política, eu olhei assim e falei, caramba, meu, porra, tá aí um cara que é brasileiro mesmo, e ele fala aquilo que eu também concordo, que eu acredito, mas que até pouco tempo atrás, quando eu pensava isso, eu falava, porra, eu tô louco, né? Não pode ser. Se eu começar a falar isso para as pessoas, né? Mas vendo o que ele fala, do modo que ele fala, com a paixão que ele fala, você entende. E todas as pessoas que seguem ele, as pessoas que estão ao redor dele. Várias e várias vezes o Rubão já falou que se entregarem para ele, ele vai comandar o país de uma maneira diferente, de uma maneira certa, nacionalista, real, firme, forte. Que é assim que tem que ser o país. Eu vejo o Rubão não como uma fagulha, uma faísca inicial de uma explosão do incêndio. O Rubão, propriamente dito, é o combustível do foguete. É altamente inflamável. E é um cara assim que a gente precisa. Então, agradeço muito a ter conhecido o trabalho dele. E
basicamente, assim, eu nunca nem ter conversado com ele, e ele foi o incentivo de eu fazer esses vídeos aqui. Esse é o segundo. Como eu falei, já tinha feito outros algumas semanas atrás, tentei colocar para subir para o YouTube, mas não ficaram tão bons. Aí eu acho que eu estava tentando com que ficasse bom demais, mas, porra, se você ficar fazendo tempo demais isso, você não faz porra nenhuma. Então, estou fazendo esses vídeos aqui. Então, estou aqui no meu estúdio, a microsalinha aqui, com o meu celular, fiel parceiro, estou sentado com as pernas esticadas aqui no sofá e conversando com vocês. E vai ser bem informal mesmo, não vai ter nenhum grande atributo tecnológico, nenhuma grande técnica, música. Isso, se tiver, vai ser para frente, não tenho a menor ideia como fazer isso, mas o que importa para mim é trazer o assunto, é a gente conversar. E se você tiver opiniões aí dicas aí sobre os assuntos com relação à política, economia, geopolítica, vamos jogar aqui em pauta. E vou falar de geopolítica sim, logo logo. Eu estou falando muito, até querendo ou não, eu entrei um pouquinho, mas em alguns assuntos que eu mencionei de exportação e tal, mas das terras raras, isso aí tem muito a ver, totalmente geopolítica, mas estou mais no cenário nacional, mas daqui a pouco a gente vai falar de fora também. Queria trazer esses assuntos, né, para não deixar em branco, e para vocês entenderem que até onde eu puder eu vou ficar mandando esses vídeos aqui, beleza? O outro vídeo deu 38 minutos, esse já estou com 21, vou parar por aqui, senão eu começo a falar e não paro mais, eu ainda preciso jantar, acabei de chegar do trabalho, e depois a gente conversa. Valeu, galera, até mais, tchau, fui!